Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Todos sejam bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, e o capítulo é o capítulo 8. Né? Nós lemos o começo do capítulo, quando nós falamos do sétimo selo, e nós vamos fazer uma recapitulação, não é? Então, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, fala assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Então, nós tínhamos visto que no céu, não é? Na sala do trono, os anjos louvavam, adoravam a Deus, existia um coral que exaltava a santidade de Deus, não é? Porque Deus é santo e eles exclamavam isso. Então, havia esse coro, não é? Esse coral. Mas, de repente, se faz um silêncio por cerca de meia hora, como está escrito aqui, olha só. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Mas por que isso? Por que será que se fez silêncio no céu? Não é? Isso indica que chegou o momento do juízo de Deus. Nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é a justiça, mas justamente por ele ser amor e justiça, agora está no momento, na hora prevista, em que ele vai exercer o juízo. Né? Então, para que ele possa fazer isso, então ele vai dar continuidade aos acontecimentos profetizados. E agora esse sétimo, né, selo, né, que vai ser aberto, né, ele vai dar lugar a 7 anjos com 7 trombetas. Eu queria que você fosse comigo lá no versículo 2, está escrito assim, João está narrando, né? E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E aí no versículo 3, né? Fala assim, veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E no versículo 4, e o fumo, né, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Né? Então aqui veio falando que as preces, né, as orações são ouvidas por Deus. E agora nós vamos ver, na sequência, as trombetas que vão ser tocadas. No versículo 6, fala assim, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Então nós vamos falar dessas trombetas, nós vamos falar das 6 primeiras trombetas no dia de hoje, para não ficar muito cansativo. E no final eu vou trazer uma chave para nós termos, durante a leitura do livro de Apocalipse, o entendimento correto e a expectativa correta das coisas que vão ser tratadas aqui. Amém? O livro do Apocalipse, o melhor aproveitamento, vamos dizer assim, né, falando que nós podemos fazer do livro do Apocalipse, é entender o contexto, é entender o global do livro. Porque os fatos que vão ser descritos, eles não estão todos revelados claramente. Não é? Então, como eu creio que muitos podem ter livros, né? Eu li muita coisa, muitos livros a respeito de interpretações do Apocalipse, li muitas coisas. Mas quando eu li esses livros, né, há muito tempo atrás, eu percebia que muitos autores, eles se fundamentam na própria Bíblia, eles falam as coisas com base, com fundamento, mas é interessante que cada um tira uma conclusão diferente, conforme a visão que ele tem. Então, o que eu quero dizer com isso? O mais importante de nós entendermos na leitura do livro do Apocalipse é tomar conhecimento dos fatos, não é? Para depois, no momento correto, Deus vai dar o entendimento. Eu vou falar mais disso no final, e vai ficar muito claro o modo como nós vamos ler o livro do Apocalipse e entender tudo que está escrito, amém? Então aí começa, né? E aí vem, no capítulo 8, no versículo 7, nós vamos ver o anjo que toca a primeira trombeta. Está assim,
E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, aqui não se fala exatamente o que ocorreu, mas se fala de destruição. E agora vamos ao segundo anjo, que vai tocar a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Novamente, esse segundo anjo que toca a trombeta, ele vai trazer uma outra catástrofe, né? Um outro acontecimento terrível. Né? Por isso que quando nós lemos no começo, sabendo disso, né? Então todos os seres celestiais eles fizeram silêncio, porque agora é um momento que nunca foi visto antes e que agora vai ser exercida, né, o juízo de Deus com as consequências da desobediência. Então, todos aqueles que andaram fazendo o que tinham no seu entendimento, na sua mente, agora chegou o momento que eles vão estar frente a frente com o juízo de Deus. Né? E aqui fala que no capítulo 10, o terceiro anjo vai tocar a terceira trombeta. Fala assim: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, né? E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, sempre se fala na terça parte, não é? Muito bem. Aqui, quando fala de estrela, né, nós temos que também ter a compreensão das coisas no sentido prático, não é? Falar que uma estrela vai cair na Terra, né, só para você entender, né, se você já ouviu um pouco de astronomia, uma estrela, uma que ela tem luz própria, ela tem é fonte de calor, uma estrela. Ela ilumina, né? Ao contrário de um planeta, de um satélite, né? Uma estrela, ela ilumina. E ela é muito maior do que a Terra. Eu vou comparar assim, dizer que caiu uma estrela na Terra seria a mesma coisa dizer que caiu uma melancia numa uva. Pronto, numa uva. Então, é uma coisa desproporcional. Então, muitos autores, eles entendem que essa estrela, na verdade, ou é um meteoro, um meteorito de grande proporção, que vai trazer grande estrago, ou talvez um cometa. Mas essa estrela que se fala, então, deve ser interpretada de acordo, né, com a lógica de todo o universo. Né? Mas, indo em frente, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto é uma planta amarga, né? Então dá-se a entender que isso vai envenenar, vai trazer a morte nas águas. Amém? Muito bem. Agora vem o quarto anjo, vai tocar a quarta trombeta. No versículo 12 do capítulo 8 fala assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, né? E a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Né? Então, mais uma vez, aqui, quando a gente está lendo aqui que esse quarto anjo toca a trombeta, né? E se escurece o sol, né? A lua, é óbvio, né, que isso daí deve ser algum elemento, alguma coisa que vai tampar, como se fosse uma nuvem ou alguma coisa que vai impedir o sol de iluminar, porque não tem como, né, o sol, a lua perdesse um terço de luz, de poder por eles mesmos. Então nós não temos a noção exata do que se refere a essa passagem, mas nós sabemos que ela é terrível, e nós sabemos que isso vai acontecer mesmo. A terça parte das estrelas, das estrelas, né, e a terça parte do Sol, a terça parte da Lua, elas vão ficar escuras. Então não se sabe exatamente o que é, mas ela vai acontecer alguma coisa nos astros, né, nos astros celestes, em que vai haver uma grande e notada mudança. Isso vai ser um sinal. Muito bem. E aí eu queria chamar a atenção para o versículo 13. Isso que nós precisamos ter o foco. Não é? A Bíblia fala assim: e olhei e ouvi um anjo voar
pelo meio do céu, dizendo com grande voz, olha só o que ele vai dizer, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, se tem claro que isso que nós começamos a tomar contato, essas trombetas que estão liberando essas catástrofes, esses acontecimentos, né, que são terríveis, isso são só o começo. E agora vem os 4 anjos. Nós vamos ler as 3 trombetas, né? E eu vou falar no final a respeito de uma chave para nós podermos entender tudo isso e o que é importante guardar dessa leitura. O que é importante de lermos, de guardarmos quando nós lemos o livro do Apocalipse. Qual a intenção de Deus quando nós tomamos contato com esses fatos? Né? No final nós vamos ver. Então aqui no capítulo 9 vai falar sobre a 5ª trombeta. E essa 5ª trombeta é descrita assim: e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo, ou fumaça do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu o sol e o ar. Então nós vemos mais uma vez um acontecimento terrível. No 3, e do fumo, da fumaça, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dados poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Se entende aqui, quando se fala principalmente de escorpiões, de gafanhotos, de esses animais, se entende que são demônios. Né? Porque quando Jesus ele fala, pisarão sobre escorpiões e demônios, isso não fará dano algum, significa os poderes das trevas. Então aqui a interpretação, né, ela é bem assim deduzida como se for como assim seres, os demônios, aqueles que estão agora liberados para fazer o que quiserem, porque o tempo dele está chegando. E Satanás, sabendo disso, ele está desesperado. E aí no versículo 4 está escrito assim: e foi-lhe dito que não fizesse dano às ervas da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Isso é importante. Então, essa parte do livro do Apocalipse é a parte que nós devemos nos preocupar. É o sinal de Deus, é caminhar com Deus, é ter a palavra de Deus, é ter recebido Jesus Cristo e através de ter recebido e entregue as nossas vidas para Jesus Cristo, nós sermos selados. Né? O Espírito Santo é um selo. Selo significa marca. Então, aquelas pessoas que tiverem o Espírito Santo, elas vão ter esse selo, essa marca de Deus. A marca de Deus é o Espírito Santo na nossa vida. E ele vem a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Isso começa quando nós abrimos o nosso coração, nós reconhecemos que nós andamos pelas nossas opiniões, pelos nossos pensamentos próprios, e que chega uma hora que nós percebemos que a Bíblia é um livro sobrenatural e que ela se prova, né, pelas profecias e o cumprimento das profecias, pelo exato cumprimento de tudo aquilo que foi dito. Ela se prova que ela é um documento, um livro, né, uma carta de Deus para nós. A partir do momento que nós reconhecemos isso, nós nos arrependemos de tentar viver segundo as nossas justiças próprias. E aí nós nos voltamos para a justiça de Deus. Isso é importante. Isso é importante nós termos no livro do Apocalipse. O que nós podemos fazer? Nós não podemos impedir o sol de ficar escuro, as luas, as estrelas. Nós não podemos impedir dessas catástrofes. Isso nós não podemos impedir. Mas o que nós devemos fazer é isso, é termos essa marca de Deus. E essa marca de Deus, né, a partir do momento que nós recebemos Jesus, é a presença do Espírito Santo nos selando, como um selo. E aí, no versículo 5 está escrito assim: e foi-lhe permitido que não que os matasse, mas que por 5 meses, e aqui se fala num período de 5 meses. Né? Então, a Bíblia ela começa a falar algumas coisas que nós precisamos guardar. 5 meses é o que vai durar esse período. Olha só, vou ler de novo o versículo 5. E foi-lhes permitido que não os matassem, né? Não matassem os homens, não? Mas que por 5 meses os atormentassem,
E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então é muita dor, muito sofrimento, muito desespero. No versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então dá para se ter uma ideia do que seria esse sofrimento, como seria terrível isso, porque a pessoa ela desejaria morrer e a morte ia ser tirada. Por quê? Para que se cumprisse a palavra, a profecia. Não é? Muito bem. Agora no versículo 11, vamos no versículo 11. Aqui quando fala desses seres, né, no caso aqui que nós lemos, que foi liberado, né, para que eles atacassem, fala assim no versículo 11, e tinham sobre si um rei, né, o anjo do abismo. Então se conclui, né, que é Satanás, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon, né? E aqui fala o nome dele em hebreu, e em grego Apolião. Abaddon, né, quer dizer destruição, destruição ou destruidor, né? Mas isso está ligado, né, tanto o nome em grego como o nome em hebraico, está ligado ao próprio Satanás. Apolião, destruição, Abaddon, destruição, e Apolião, destruidor, ou alguma coisa equivalente, isso identifica Satanás. São dois nomes em duas línguas que identificam claramente que aqui se fala de demônios, né? E aí no versículo 12 fala, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Amém? Então nós falamos da quinta trombeta, e agora nós vamos falar da sexta trombeta. No versículo 13 está escrito assim, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esse rio ele está ligado, né? Nós sabemos que o rio Eufrates era um dos rios que estavam no Jardim do Éden, né? Pelo que a Bíblia cita do Jardim do Éden. Então veja que isso daí está remetendo aos tempos da promessa de Deus de que ele ia cumprir o juízo, né? Para todos aqueles que tinham desobedecido a sua lei e os seus mandamentos e tinham se rebelado, né? Principalmente no caso de Satanás. E aí no versículo 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então aqui vem novamente um acontecimento terrível, né? Um acontecimento que nós sabemos como todos os acontecimentos são assim terríveis, e agora vem esse acontecimento em que esse anjo que vai tocar a sexta trombeta, esse vai ter permissão para matar, né? Então eu queria que você visse, olha só, no versículo 15, lendo de novo, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Hora, dia, mês e ano, tudo está programado por Deus. Nada acontece por acaso. Tudo cumpre a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Nós vamos dar sequência, né, depois a respeito desse mesmo assunto, lendo e explicando a sétima trombeta. Mas uma coisa é importante e nós precisamos saber, não é? Quando nós falamos desses acontecimentos, embora nós não tenhamos a revelação completa, não há nenhum dos estudiosos ou melhor, os estudiosos não concordam entre si, muitos têm visões diferentes, mas uma coisa nós temos que entender. Essas coisas nós temos, como eu disse, que ter no nosso coração e aguardar o tempo da revelação. Eu queria que você fosse comigo lá em Deuteronômio, que é um livro do Velho Testamento, é o 5º livro da Bíblia, né, do Velho Testamento, né, o 5º livro, que compõe o Pentateuco, ou seja, o conjunto de 5 livros que Moisés escreve. E Moisés, né, ele escreve assim, eu estou lendo Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Fala assim,
As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. É muito claro isso. Nem todas as coisas estão reveladas. Nós sabemos, eu vou só lembrar, não é, que Jesus, quando ele veio, não é, João Batista, na hora que foi batizá-lo nas águas, ele tem na hora uma revelação e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Mas esse Cordeiro de Deus já era um símbolo, assim como no Apocalipse, né? Nós estamos lendo os símbolos, era um símbolo de tudo aquilo que Deus tinha mandado fazer na Páscoa, que deveria ser sacrificado um cordeiro, um imaculado, e que o seu sangue deveria ser espalhado, né? Aspergido na porta, nas vergas, né? E que esse sangue ia impedir o destruidor de matar os primogênitos do povo, né, de Deus. Quando o João Batista ele vê Jesus, na hora o Espírito Santo revela para ele que ele está diante do Cordeiro de Deus. Assim também é o livro do Apocalipse. Nós temos que ter todos esses sinais, esses símbolos no nosso coração, mas não precisamos nos preocupar em entender completamente. Nós precisamos saber que existem selos e o que significa eles, as trombetas, o que traz a consequência das trombetas, né? E nós vamos dar sequência, mas a revelação exata nós vamos ter depois. Jesus, ele fala que quando perguntavam para ele que dia que Jesus voltaria, ou que dia que aconteceria o juízo, ou que dia aconteceriam essas coisas, a grande tribulação, Jesus ele falava assim: desse dia e hora ninguém sabe. E aí, vamos voltar só em Apocalipse, né? Como nós lemos, eu queria encerrar para você ter isso daí no seu coração. Quando nós lemos que esse anjo que vai ser liberado para matar, não é? A terça parte está escrito assim, eu vou ler de novo, olha só: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Então, tudo tem seu tempo, não é? Mas tudo vai ser revelado na ocasião oportuna. O mais importante é nós termos comunhão com Deus através da palavra. Não é? Quando nós estamos no grupo familiar ou participando de um culto, nós estamos trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. Nosso coração significa nossa mente. Então essa palavra que nós vamos ouvir, ou que estamos ouvindo, ela vai entrar no nosso coração e vai ficar armazenada. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, no momento oportuno, ele vai nos fazer lembrar. Então, tudo que nós estamos lendo, apesar de não me preocupar em ficar fazendo interpretações exaustivas, eu estou falando os fatos e falando assim o global, para que através do entendimento macro, através da mensagem da Bíblia, mais, vamos dizer assim, do entendimento mais amplo, nós possamos ter um melhor aproveitamento do que Deus espera. Ele quer que nós entendamos que esses fatos acontecerão, mas o que vai ser, como vão ser, o Espírito Santo vai nos trazer. Amém? Se prepare, porque na próxima quarta-feira, né, no próximo grupo familiar, nós vamos dar continuidade e aí vão ter muito mais revelações, amém? Dentro do que nós estamos falando, dentro de um contexto geral. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos instrui, meu Pai, a saber o que devemos fazer. Nós não sabemos, meu Pai, nem podemos evitar os acontecimentos, mas nós podemos nos preparar para os acontecimentos. E essa grande mensagem no dia de hoje do Apocalipse, nós temos que nos preparar para termos essa marca de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Nós temos que nos preparar tendo comunhão com a palavra, tendo o desejo de orar e de jejuar para ter uma maior intimidade contigo através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em todos os lugares que esta mensagem, esse estudo chegar, Senhor, que a Tua palavra, o Teu poder faça, meu Pai, sinais e revelações no coração de todos. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Muito bem. Lembrando que no próximo domingo
não vai ter o culto presencial, mas nós vamos ter a nossa live. Então eu queria convidar, né, a todos para prepararem o seu pedaço de pão, o seu suco de uva, porque às 11 horas, no domingo, nós vamos ter o nosso culto ao vivo, a live, né? Nós vamos enviar o link e espero que você esteja preparado para celebrarmos a Santa Ceia, que esse sim é um mandamento revelado por Jesus e ele pede que nós façamos isso para a memória dele. Amém? Então, Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá, em nome de Jesus.